Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o Espírito de Deus possa inundar seu coração neste novo dia, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 19 de dezembro, a lição 12, ela tem como título O Testemunho de Fiel de Mordecai. A lição de hoje está baseada no livro de Esther, capítulo 3, do versículos 1 até 15. E aqui menciona a dificuldade de que todos nós cristãos temos, né, de ser fiéis a Cristo, principalmente em um país estrangeiro, uma nova nação, com novos costumes, né, novas tradições, leis, tornando-se difícil, né, a nossa missão. E aqui, nesse livro de Esther, no capítulo 3, é o momento onde Esther ela é condecorada rainha, né, da Pérsia, e seu primo chamado Mordecai, que a criou, ele era um oficial, um ministro do rei Assuero, e eles eram muito fiéis a Deus. Porém tinham desafios, né, enormes, né, num país estrangeiro. E principalmente quando se constrói inimigos, né, e que dificultam a fidelidade para com Deus. E nesse palácio da Pérsia havia um homem chamado Amã, que ele era um príncipe do Império Persa, que não gostava de Mordecai, sabia, né, que ele era um judeu, e ele, junto ao rei, ele faz um decreto, né, que é aprovado por Assuero, que todas as pessoas no palácio, né, abaixo dele, Assuero, deveriam se curvar, se ajoelhar diante dele. E isso ele fez movido por um grande orgulho, né, uma exaltação própria, onde o seu ego era massageado cada vez que pessoas se inclinavam e se prostravam perante ele, que fala em Esther capítulo 3, versículo 2. E Mordecai, que era primo, né, de Esther, ele não se inclinava e nem se prostrava diante desse homem chamado Amã. E ele considerou isto, essa atitude, uma afronta, né? E passou a persegui-lo e levou adiante para o rei Assuero tomar conhecimento, para que ele pudesse realmente punir essas pessoas que não estavam obedecendo esse decreto. E a história desses israelitas, né, como o Mordecai e a sua filha adotiva Esther, morando obrigatoriamente em uma terra estrangeira, pagã, não é nada fácil, né? E o capítulo 3 do livro de Esther mostra justamente isto, onde a fidelidade, a integridade deles para o Criador do Universo teriam muitos desafios, que mais cedo ou mais tarde eles seriam provados se eles permanecessem fiéis a Deus, e teriam problemas naquela nação, como de fato ocorreu, mesmo eles tendo assim importantes posições no governo do Império Persa. E além do mais,
eles eram judeus, né, vivendo em um país totalmente diferente, que era a Pérsia, no reinado do rei Assuero, que também ele era chamado de Xerxes I. E depois de Esther foi condecorada rainha, Mordecai tornou-se um ministro da rainha e informava a ela tudo o que acontecia no palácio. Um dia Mordecai descobriu que havia um plano para assassinar o rei Xerxes, que está lá em Esther capítulo 2, versículos 21 e 22. E ele contou tudo, né, para a rainha Esther, que esta avisou o rei do perigo em que ele passava, e os dois conspiradores foram executados, né? E Amã, que era considerado um ministro de confiança do rei Xerxes I, conhecia, né, esses conspiradores. E após isso ele resolve fazer esse decreto aprovado pelo rei, onde todos os oficiais e pessoas do palácio deviam se ajoelhar-se e se prostrar diante dele, Amã. E Mordecai, um judeu assim fiel, com princípios, né, a Deus, se recusou a prestar essa homenagem a Amã, que ficou irritado, né? E esse nobre e poderoso membro do palácio Pérsia, que era muito cruel, e que também era descendente, né, de um povo chamado os Amalequitas, que é mencionado no livro histórico de Israel, onde este povo sempre foi contra Deus. E Mordecai, pela sua formação, sabia que uma adoração e se curvar pertence somente ao Criador do Universo, e que se esta recusa ao fazer isto para esse príncipe chamado Amã, ali se tornaria um inimigo declarado, onde este Amã queria poder, que estava determinado assim, ali, nessa condição, um ato de idolatria. E Mordecai sabia disso, né, que isto é uma abominação a Deus. E quando levado na presença do rei Xerxes I da Pérsia, ele teve coragem e mostra a sua identidade judaica. Um ato de fidelidade que Mordecai realmente mostrou coragem, né? E um belo testemunho de fé, que servia ao único Deus, o Criador e mantenedor do universo, e assumia qualquer resultado disso e dessa declaração, porque o importante para ele era a salvação, disposto a colocar sua vida em jogo pelo nome de Cristo e a segurança do povo que estava ali também, naquele país estrangeiro, que assegurava, né, os princípios cristãos que eles desenvolviam. Mordecai, um israelita, né, determinado, com princípios assim, divino e fiel, não estava nem um pouco disposto em adorar, idolatrar ou homenagear um descendente de Agag, um cruel amalequita, um inimigo declarado do povo de Deus de Israel, inimigo de Deus principalmente, onde a Bíblia menciona desde o início no livro de Êxodo, e que também fala lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 19. A atitude de Mordecai, um cristão verdadeiro, que assombrou os servos do rei, que perguntaram: por que você está transgredindo as ordens do rei? Que está lá em Esther capítulo 3, versículo 3. Mordecai só disse uma coisa: porque era judeu,
que está lá em Esther capítulo 3, versículo 4. E aqui está a resposta, que não precisava falar mais nada, porque os judeus, eles eram conhecidos como um povo que eram fiéis somente a um só Senhor, o Criador e mantenedor do universo, e obedeciam os seus estatutos e mandamentos, e jamais eles iriam adorar qualquer outra coisa ou ser humano. Adoração somente para o Deus do universo. O interessante, quando Amã, furioso por Mordecai não se curvar diante dele, explicou quem era o povo a quem Mordecai pertencia, e ele disse em altas palavras, né, e mencionou: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. Está lá em Esther 3:8. Um povo cujos costumes são diferentes e que não obedecem às leis do rei. Aqui uma plena receita para a perseguição àqueles que são fiéis a Deus e obedecem aos seus mandamentos. Essa história desse judeu chamado Mordecai e de Esther é um desafio que todos nós cristãos enfrentamos no mundo de hoje e enfrentaremos muito mais na proximidade da volta de Jesus, onde as leis e os costumes são diferentes dos princípios que Deus nos dá para ser cumprido, onde isto entra em conflito, né, com a fé e que nós proferimos. E a decisão de nós nos mantermos fiéis, principalmente a Deus em um país estrangeiro, terão consequências, problemas difíceis de resolver, onde nós poderemos perder emprego, sofrer ameaças, e exige provação e exige fé, exige que haja perseverança, que exige que haja renúncia a muitas coisas. E é por isso que, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, passa a ter um maior conhecimento e entendimento, né? Assim como Mordecai e Esther tinham no conhecimento das Sagradas Escrituras e entendiam que a única adoração que nós devemos fazer é a Deus, jamais ninguém. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais perseguições, não haverá mais aflições. Mas você sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.